Seja muito bem-vinda, Ferry, à nossa terceira aula. Na primeira aula da Ferry Planejada e Feliz, nós vimos sobre planejamento. Como você pode fazer um planejamento eficiente, né? Vimos os principais pontos. E na nossa quarta aula ao vivo, nós vamos ainda falar sobre planejamento, de como você pode ser criativa, flexível, para que você resolva aqueles imprevistos, tá? Essa aula vai ser a próxima aula, então atenta, porque essa aula vai ser ao vivo. Então é legal você participar ao vivo para você tirar todas as dúvidas. Na segunda aula, nós vimos a questão do autoconhecimento, né? Do nosso mindset. Não adianta a gente ter um planejamento perfeito, fazer aulas divertidas, se você não cuidar de você e não cuidar da sua carreira. Então, na aula 2, nós vimos como a nossa mente, ela tanto pode nos impulsionar para algo, como ela também pode fazer você ficar onde você está. Então, olha essa aula com carinho, eu sei que é uma aula que é mais, que dá mais confusão, porque mexe um pouquinho com a emoção, mexe um pouquinho de como você vê a vida. Mas vale muito a pena de você refletir, mesmo que algumas coisas não façam sentido para você agora, coloca isso aí num ponto que você possa refletir. E hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar como lidar com turmas grandes, como gerenciar turmas, como gerenciar disciplina. É uma aula bastante importante, porque se você não gerenciar a sua turma, nós vamos ter problema com planejamento. Então, lembrando que a gente está na jornada da Fairy planejada e feliz. Então, o planejamento, gente, não é só você chegar e fazer, vou dar essa aula, vou dar essa aula, vou dar essa aula, vou dar essa aula, com datas. Não é isso. Ele é um complexo, né? Então, para que seu planejamento dê certo, você vai entender um pouquinho por que eu falei de mindset na aula 2, né? Porque hoje a gente precisa desse mindset para que você consiga gerenciar a sua turma e suas crianças, para fazer tudo o que você planejou dar certo, ok? E só olhando um pouquinho para frente, então, na aula 4, nós vamos fazer dar certo esse planejamento, né? Colocar isso na prática, como você coloca criatividade e flexibilidade nesse planejamento. E na aula 5, nós vamos conversar um pouquinho como estabelecer equilíbrio entre os seus objetivos pessoais, com a sua carreira, com a sua aula, tá? Colocar tudo isso daí para que você tenha um semestre tranquilo e de leveza. Então, vamos direto ao ponto aqui, falando sobre disciplina hoje, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ops. Deixa eu colocar para apresentar. Agora sim, eu acho que você está vendo a minha tela, ou não ainda. Acho que não. Vamos lá. Agora sim. Então, deixa eu colocar aqui para melhorar a visão aí para você da gravação. Então, como a gente vai lidar com os nossos grupos? Eu já vou direto ao ponto aqui, de 15 maneiras para você liderar o teu grupo de crianças, principalmente quando é grupo grande. Porém, nessa primeira parte, eu vou falar da parte prática, tá bom? Que você pode já ir anotando. É legal você ter um caderno e anotar, porque são coisas, algumas que você já sabe, mas que você acaba não colocando em prática, ou por causa de questão do mindset, ou por questão que você não planejou, ou até mesmo porque você não sabe como funciona, tá bom? Então é importante, já vou pedir agora, hein? Eu quero o like nesse vídeo, para que a gente consiga aí expandir esse assunto para mais professoras. Lá nos comentários, você pode deixar, se você tiver dúvidas, se você quiser mais exemplos de como colocar isso em prática, e eu respondo para você, combinado? Então, vamos lá para as 15 maneiras. Primeiro, a parte prática. Na segunda etapa da aula, eu tenho uma outra surpresa para você, que nós vamos ver a parte emocional disso daqui, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os principais pontos de gerenciamento de turma? Primeira coisa, tem a ver com o seu mindset, tá? Que a gente conversou ontem. Os alunos precisam perceber que você está no comando, principalmente os pequenos, tá? Os grandes também. Na verdade, aqui a gente tem essa questão de você estar no comando. Nós temos dois pontos, assim. Os bebês e até 3 anos, se ele sentir que você não está no comando, que você não fala, não é gritar, hein? Não é gritar. Falar uma voz forte de comando e baixo, tá? E os alunos também de 9, 10 anos, se ele percebe que você não tem, se você não tem controle, tanto de conteúdo quanto de disciplina, você vai perder a sala. E vai perder a sala já rapidão. E por que eu falei que isso tem a ver com mindset? Porque se você é uma professora insegura, se você tem insegurança do que você está fazendo, você vai transmitir isso. E as crianças pegam isso, gente, no ar. Então, é importante você ter a segurança. Se você é uma pessoa mais tímida, tudo mais, planeja a aula. Se você planeja a aula, você vai ter mais segurança. Se você tem mais segurança, você passa isso para os alunos, tá? E a gente vai ver que esse controle é desde o primeiro dia de aula. Então, se você não fez isso no início do ano, aproveita a troca de semestre para que você coloque as regras aí para funcionar. A gente já vai ver alguns outros itens que vai te ajudar nisso, tá? Mas mostre que você está no comando. Segundo ponto é ter uma comunicação clara, né? Dê uma instrução por vez. Eu estou até lembrando de um vídeo que eu vi nas redes sociais, que a professora, ela não entende por que os alunos não entendem o que ela está pedindo e fica perguntando para ela toda hora para ela repetir a mesma coisa.
Porque ela falava assim, ó, abra a apostila na página 12 e faça o exercício 3. Gente, já deu nó na cabeça das crianças. Você já deu duas instruções. Então, não, dê uma instrução. Então, se você quer que as crianças peguem o livro, é lá, pega o livro e pega o livro. E senta na cadeira ali. Espera todo mundo fazer isso. Fez isso? Abra o livro. Depois você vai fazer o que você tem que fazer. Então, circle time. Você quer organizar o circle time. Ok, everybody sit down for circle time. Espera todo mundo sentar. Se você der mais de uma instrução junto, não vai dar certo, tá? Outra coisa, como eu disse no início, falar voz baixa, com firmeza, tá? Sem gritar. E sempre olhando para todo mundo, tá? O contato do visual é muito importante nisso. Terceiro ponto. Gente, essas coisas que eu tô falando, ainda você vai ter material para você, para te ajudar nesses pontos que eu tô falando, tá? Porque, por exemplo, eu não gosto de 1 a 6 anos dar uma instrução sem ter algo na mão, tá? Então, ou você tem um flashcard que você já trabalhou bastante, a não ser que a turma já esteja automática, mas se ela não tá, você tem que usar o flashcard visual para ela ver. Você tem que estar com alguma coisa para que ela veja o que você quer que ela faça. E aí, o terceiro ponto é muito importante, né? É você ter clareza de qual expectativa que você tem com aquela turma, né? O que que eles devem fazer em cada ponto que você está pedindo para eles fazerem. Porque, assim, por exemplo, o Circle Time eu tinha uma expectativa muito grande dos alunos ficarem ali, certinhos, igual uma estátua. Cara, não funciona. Não funciona assim. As crianças são vivas, né? Elas têm movimento. O que você pode esperar é que elas te obedeçam, que elas não fiquem correndo pela sala. Mas elas vão, vai ter um aluno que vai sair, que vai tentar tocar o objeto que você está mostrando, vai ter outro que vai se mexer. Então, isso faz parte do Circle Time. Então, qual é a sua expectativa? Será que você está com uma expectativa maior do que é esperado para cada atividade? E exponha isso para a criança também. O que, que você espera que ela faça? Então, olha, você está no Circle Time, eu espero que você fique sentado. Então, ele tem que saber, é para ficar sentado, não é para correr dentro da sala. Classroom Agreement. Se você não faz isso ainda, você precisa fazer imediatamente. Todas as aulas, lembra ali das regrinhas que a gente falou, das expectativas, do que você quer, a parte da comunicação clara? Você vai fazer isso com cards, né? O que, que é isso? Todos os dias no Welcome Time que você der aula, você vai mostrar o Classroom Agreement, o que você quer que ele faça, quais são as regras para serem seguidas, e você vai deixar essas regras penduradas. Eu sei que a gente não tem sala fixa, então você deixa no quadro, ou você deixa onde a criança puder ver, tá? Até que esse card fique automático. Por exemplo, don't push your friend, don't push your friend. Né? Be kind, be kind. Se você tem aqueles alunos que ficam brincando de lutinha, geralmente 4 anos, né? Brinca de lutinha, porra, aqui, é um card que você tem que trabalhar toda a aula. Até a turma entender aquilo. Ela já entendeu, não tá dando mais esse problema, você entra com outro. Olha, quantos cards você usa por aula? Depende. Depende da quantidade de tempo que você tem de aula e depende da sala, tá? De quantos minutos você tem de aula com eles, tá bom? Na verdade, eu me enrolei aqui, vamos lá. Depende de quanto tempo que você tem de aula com eles e depende da turma, o quanto de atividade que você queira que eles façam. Mas não dá para fazer muitos cards por vez, porque você também tem que respeitar a faixa etária, tá bom? Então, é assim, pequenininhos, se você falar para eles 5 formas de deles te obedecer, ele já esqueceu. Então, você vai fazer no máximo 2, tá? Aí, 3 anos, você vai aumentando conforme a idade. As transições de atividade, né? Geralmente, quando você sai do Classroom Agreement para você ir para o Circle Time, do Circle Time para ir para o Song Time, geralmente é esse momento que você perde a turma, né? Que eles perdem a atenção. Com os pequenininhos, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar com músicas, tá? A cada transição tem uma música. Para quê? Para automatizar o comportamento. Então, a criança ouviu aquela música, ela sabe que é para Classroom, é para Welcome Time. Ela ouviu aquela música, ela sabe que é para o Circle Time. Ela ouviu aquela música, ela sabe que é para o Book Time. Então, eu acabo automatizando o comportamento da criança de 1 a 6 por meio da música. Para os maiores, essa transição você pode fazer junto com o helper, né? Então, o helper vai te ajudar a fazer essa transição e organizar tudo. Mas você também pode fazer isso uma regra antes, né? Então, quais são os combinados para você minimizar esse activity transitions? Para os maiores, também me lembrei de uma aula que eu dei sobre comunicação não verbal. Então, você pode dar uma coisa, olha, durante os activity transitions, no speak time, you have to talk by signal time. Então, eles têm que usar sinais. Então, assim, você acaba fazendo uma brincadeira e melhorando essa atividade de transição. As dinâmicas para alunos, né, quando você tem mais de 12 alunos, cara, não dá para você fazer aula lúdica. E aí volta na sua expectativa, volta na questão de autoconhecimento seu. Às vezes, nós queremos ser tão fairy, tão a teacher perfeita, que você quer dar uma dinâmica que você deu numa sala com 4, 6 alunos para uma sala de 12. Não funciona, tá? Então, você tem que adaptar. Vai ter que adaptar. Você vai ter que fazer mais rapidinho. Seria como se você fizesse uma aula meia boca? Não é isso. Mas, assim,
o que você faz com seus alunos particulares não dá para fazer na rede pública, né? Dá para você fazer a atividade divertida, mas ela vai ser com menos recursos ou com menos tempo, ok? Então, alinha a sua expectativa com a tua turma, com o tempo que você tem e tudo mais. Me lembrei de uma Fairy, logo no início do programa, ela falou, Val, eu tenho 30 minutos de aula por semana, uma vez na semana com a turma. Como que eu faço uma aula lúdica? Como que eu dou conta do livro? Não dá. Ou você vai dar conta do livro e durante o livro você faça algumas coisas divertidinhas ali, mas não vai dar para você dar brincadeira, ou você vai dar uma aula sem livro e total de dinâmicas. Então, o que é? Alinhar a sua expectativa com a turma, tá? Com a quantidade de alunos, com o tempo de aula e também com as características de classe. Se é uma aula, se é um grupo mais agitado, se é um grupo mais quieto. Tá fazendo sentido aí? Outra coisa importantíssima para você gerenciar a turma, como eu tinha dito lá no início, você tem que ter material concreto na mão, né? Não dá para falar com crianças de 1 a 6 anos só verbal, tá? Eles se perdem muito. Eles nem estão te ouvindo o que você quer falar para eles. Então, mostrar para ele o que é para fazer, seja com mímicas corporais, seja com cards, seja com brinquedos, seja com sons, né? Com as músicas, você consegue. Então, você tem que ter material concreto. Então, material concreto, alguma sinalização para eles do que está acontecendo. Na hora de distribuir o livro, esse também é um outro momento que vira caos, né? Então, só faça isso se todos os alunos estão sentados. Peça para o helper te ajudar. Neste momento, com salas maiores, tenha mais de um helper, tá bom? Aí você distribui o livro. E geralmente, meninas, eu já fazia o livro aberto na página que eu queria, tá? Eu antes já preparava isso, ou se eu tenho assistente, eu pedia para assistente já colocar o livro na página e distribuía. Por quê? Senão você vai perder o maior tempo para eles abrirem naquela página. Então, aí você que tem que olhar. Ah, Val, não dá. Eu chego muito em cima da hora da aula, não dá para eu preparar isso. Então, faça um combinado com as crianças. Eles sentam, aí você tem que falar. Open your book on page, tadadã, 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 e esperar todo mundo fazer. E você vai circulando e vai ajudando aqueles alunos que são mais lentos do que os outros, tá? E se você tem alunos muito espertinhos, que são aqueles que sempre terminam primeiro, etc., tudo mais, coloca ele como helper do helper, tá? Para ajudar a abrir a página do livro das outras crianças. Para os maiores, instrução de uma vez só. Abra seu livro na página tal, esperou, tipo, faz um sinal com eles, todo mundo terminou, ou faz um attention grabber para que eles sinalizem para você que já está naquela página. Fez aquela página, dê um exercício por vez. Não fale assim, ó, faça o exercício da página 20. Cara, você fez isso, principalmente alunos de 8 anos para cima, ferrou, entende? Porque um vai ficar colorindo, o outro vai estar não sei o quê. Não. Gente, vamos fazer o exercício 2, temos 5 minutos. Aí vai fazendo. Tá dando os 5 minutos? Já lembra, ó, estamos na hora de terminar o exercício 2. E vai passando. Para ver se não tem alguém olhando para a borboleta, tá? E aí, se tiver, você chama atenção, passa para o exercício 3. Aí, você vai ter que ajustar esse aluno. Porque vai ter aluno que realmente é mais lento, mas vai ter aluno que se dispersa. Aí vai ser caso a caso para você colocar esse aluno dentro do grupo, tá bom? Que mais? A parte. Quando termina a aula, né? Quando termina a aula, primeira coisa, né? Peça. Put away your material. Então, put away your material tem que estar lá dentro do Agreement Classroom Card, né? Tem que estar lá. Primeiro, pede para eles guardarem, organiza. Depois, faça uma fila. Para fazer fila, pode usar uma musiquinha para fazer isso. Pode fazer uma brincadeira para que eles façam isso. Alguma coisa que eles se divirtam em fazer a fila, tá? E não só vai lá e faz a fila para fazer isso. Caso você dê aula e você troque de sala, e você vai deixar a sala para outra professora, por favor, né? Não deixe a sala bagunçada. Se você mexeu na mesa, pede para colocar tudo organizado e entregue a sala aí, conforme você achou. É bastante regrinhas, tá, gente? Mas tem uma parte no final da aula, eu acho que é a parte mais importante do que eu vou falar sobre gerenciamento de sala, tá? Porque isso daqui são coisas mais ou menos que vocês sabem, mas no final eu tenho certeza que muita gente não sabe como lidar com o gerenciamento de disciplina, principalmente se você tem alunos desafiadores, né, que você não sabe como lidar. E aí, tem a ver um pouquinho com essa próxima etapa, né, esse próximo key point. Se você tem mau comportamento, não fala com a criança na frente de todo mundo. Imagina você, se você está numa aula comigo e eu chamo a tua atenção na frente de todo mundo. É desagradável, você fica sem graça. A criança também. Então, chama no cantinho, conversa, não faça isso na frente de toda a sala. A gente vai ver como fazer isso no finalzinho, tá? Que tem a ver com essa questão do misbehavior. Reforço das regras, né? Em casos extremos, você usa o português, fale com todo mundo, olhe lá para o flashcard, faça um momentinho, um brain break ali, para lembrá-los qual é a regra. Vocês vão aprender isso também na próxima etapa do que eu vou falar sobre gerenciamento de comportamento desafiador. O que mais? Defina
claramente o papel do seu helper, né? O seu helper, ele tem que saber o que ele vai fazer. Para crianças maiores, gente, 9, 10 anos, 8, 9, 10, eu gosto do helper, principalmente para essa questão aí do comportamento, porque você pode fazer isso com grupos, tá? Você pode dividir a turma em grupos, e em cada grupo você tem um helper. É como se você tivesse um team leader ali para te ajudar, não só nas questões burocráticas, mas também na questão comportamental. E geralmente esse helper, é lógico que você vai fazer rotativo, mas pegue primeiro os mais ativos, né? Então, porque aí você controla ele melhor. E se você tiver, os mais ativos não tiver como helper, coloca ele helper do helper, tá? Dê alguma função extra para ele. Organização dos materiais, como eu disse lá no Book Time, às vezes já deixa isso aberto, a página e tudo mais. Mas com os menorzinhos, os stickers, era um problema. Eu tô sem sticker aqui. Mas o que eu fazia para distribuir sticker, tá? Para grudar? Não deixa o aluno ir lá pegar o sticker e colar, porque ele vai demorar 10 horas para fazer isso. Então, o que você faz? Você cola os stickers. Eu gosto que o aluno faça o que ele tem que fazer, tá, gente? Mas no caso do sticker em si, eu colava os stickers nos meus braços inteiro. E aí eu ia dando o sticker na mão de cada aluno e ele já ia colando. Isso, olha, agiliza tempo para que você não fique numa atividade de sticker que era para durar 2 minutinhos, você demora 30 minutos, tá? Mas separa já, né? Os cards que você vai usar. Se você tem uma Magic Bag, coloca dentro da Magic Bag em sequência qual é o card, qual é o concrete, qual é a realia que você vai usar, para que você tenha tudo separado. No meu caso, né, que eu tinha escola e eu atendia mais de 12 escolas com professoras diferentes. Então, nós fazíamos caixas. Sabe aquelas caixas brancas? Eu colocava ali. Esse é o material de 4 anos, esse é o material de 3 anos, esse é o material de 5 anos. Então, eu tinha um gasto financeiro maior. Por quê? Todos os brinquedos, por exemplo, carrinho. Eu tinha que ter carrinho na caixa de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Então, flashcards. Eu tinha que ter flashcards impressos no de 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu gastava mais dinheiro com isso, mas eu ganhava tempo com isso. Ah, você não tem esse recurso financeiro. Faça. Então, aí você vai ter que organizar sua caixa por toda semana, ou por cada aula que você for preparar, tá? E aí, para usar o mesmo material com várias turmas. Mas você precisa organizar isso. E se você não tem material concreto para trabalhar com criança, eu sei que a gente está falando aqui de disciplina, mas aí já tem alguma coisa errada, tá? Porque criança, você precisa trabalhar com material concreto e não só flashcards, né? Os flashcards, lá acima de 4, 5 anos, abaixo de 4, 5 anos, o flashcard, ele só ajuda você a trabalhar com bidimensional, mas o ideal é que você tenha concreto. A preparação da sala, que é um ponto. Nós geralmente não temos sala, né? Então, mas se você tem sala, prepara, organiza ela antes. Mas se você não tem, é a caixa que eu tô falando. Então, ó, veja que eu tô falando de coisas diferentes, tá? Eu tô falando de Magic Bag e tô falando de caixa organizador. Você precisa ter uma caixa onde você organiza o material pelo menos na semana, tá? Por faixa etária ou por turma. E você tem a sua Magic Bag, que é onde você vai colocar o material da aula. Os dois precisam estar organizados. Se você não tem a caixa organizada, já viu, né? Você vai sair correndo aí, que aula que eu vou dar? Aí, o que eu vou fazer? Que material que eu vou precisar? Dá errado, né? Dá muito errado. Ontem, inclusive, olha como que essas coisas são, né? Ontem eu fui pra sauna, e ir pra sauna é gostoso, né? Mas é uma preparação. Você tem que colocar toalha, tem que colocar shampoo, tem que colocar condicionador, um monte de coisa. E eu fui arrumar minha mochila, tipo, 10 minutinhos antes pra ir. O que aconteceu? Esqueci. Esqueci chinelo, esqueci desodorante, esqueci um monte de coisa. E é isso que vai acontecer na sua sala, entende? Se você não fez aquele planejamento da aula 1 que nós falamos, não organizou seu material na caixa organizadora, a sua Magic Bag vai estar faltando material, entende? Não tem como. Então, precisa organizar. Agora, a ação mais importante de tudo isso que eu falei: rotina e planejamento. Rotina. Rotina estruturada. O que eu mais vejo de erro de vocês é vocês quererem ser divertidas o tempo todo e nessa diversão, cada hora vocês inventam uma coisa. Cada hora você trabalha uma música de welcome, cada hora você faz o circle time de um jeito. Não pode ser assim. Criança precisa de rotina. Disciplina tem a ver com rotina, entende? O que você vai fazer de diferente é numa data comemorativa, é num projeto diferente, mas isso é marcado, entende? É marcado como uma sessão especial. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês da Fairy Planejada e Feliz é um evento, ele é diferenciado. Se você cai lá comigo na mentoria, você vai ver que a mentoria ela tem encontros quinzenais, ela fala de tal assunto, ela tem uma estrutura, entende? Então, precisamos ter rotina. Que mais? Detalhe, né? Não leve coisa para desenhar, cortar durante a aula, entende? Tem que estar tudo pronto, principalmente para as crianças de 1 a 3. 4, 5, 6 e mais, eles já podem cortar as questões, mas não é você que vai cortar. E são eles que vão cortar e vai fazer parte da aula. Então, para isso, você precisa planejar a sua aula com um tempo para que eles cortem aquilo. Então, por exemplo, o projeto. No projeto, provavelmente você vai ter que ter 2 aulas. Uma para eles cortarem, fazer o que eles têm que fazer, e depois eles fazerem a atividade. Ou você vai fazer uma aula teórica e depois a prática, tá? Deu para entender?
acho que eu já passei pelos 15 pontos, foi bem rapidinho, mas assim, anote tudo, porque tudo isso faz parte de planejamento. Então, veja que a disciplina, ela está ligada com o planejamento. O gerenciamento de turma, ela está ligada à organização. Eu sei que quando eu estou ali na rede social, tudo mais, falo de planejamento, são poucas as pessoas que falam, eu não quero fazer isso não, né? Porque dá trabalho? Dá, mas dá trabalho, meninas, uma única vez. Porque depois que você coloca isso como uma rotina sua, você vê que isso daí fica prontinho rapidinho. Só que só fazer isso daqui não adianta, tá? Tudo isso aqui são dicas práticas para que você se organize, para que você tenha controle da sala e tudo mais. Mas nós sabemos que nós temos alguns alunos que fogem a toda essa regra. São aqueles alunos que estão mordendo, que estão chutando, que estão tendo crise de raiva, crise de birra fora da faixa etária, né? Porque a birra, ela é permitida em algumas faixas etárias, mas em algumas não mais. Então, como é que você lida com isso, né? Com essa parte emocional? É aí que vai entrar a surpresa que eu falei para vocês, que são os Zones of Regulation. Eu não sei quantas de vocês já ouviram falar dos Zones of Regulation, porém, toda má disciplina, todo misbehavior, ele tem a ver com uma condição emocional. E isso, gente, não é só da criança, é nosso também. Quantas vezes você não perdeu a paciência porque veio algum gatilho para você? Né? Alguma coisa aconteceu que te engatilhou para raiva, alguma coisa te engatilhou para tristeza, alguma coisa te engatilhou para aquele ar depressivo. E é isso que Lee Kilbers traz para a gente nos Zones of Regulation, dizendo que todo indivíduo passa por testes emocionais em certas ocasiões, tá? Então, o que eu quero trazer para você? Quero mostrar para você o que é esse Zones of Regulation e eu vou liberar uma aula para você completa sobre como você coloca isso na sala de aula, tá? Algumas técnicas para você colocar isso dentro da sala de aula, que faz parte do meu curso Zones of Regulation, tá? Nós temos um curso completo sobre Zones of Regulation. Se você se interessar por esse assunto, você deixa nos comentários e eu mando para você, tá? Então, o Zones of Regulation vai trabalhar essa questão mental e emocional. Então, o que são esses Zones of Regulation, né? Como é que nós chegamos aqui nessa questão? Então, os Zones of Regulation diz o seguinte: nós somos seres emocionais e que em certas ocasiões nós vamos ter certos tipos de comportamento. Então, independente do teu planejamento, independente daquela tua organização, vai ter um ou dois alunos que vão fugir dessa regra. E aí, eles dividiram esses misbehavior em 4 etapas de 4 cores, tá? Que é o blue, green, yellow and red. Então, como que foi classificado? Foi classificado assim, olha, se eu estou no blue zone, eu estou com low energy e eu estou com baixa vontade de participar de alguma coisa. Então, é aquele aluno que está com sono, é aquele aluno que está com aquela leseira, ele não quer participar de nada. Sabe que quando ele se joga lá no secretário, ai, não quero. Alguma coisa despertou aquela preguiça nele. Pode até ser fome, tá? Pode ser fome, pode ser sede, mas ele está no zone, no blue zone. Ele está com energia baixa. O Green Zone é onde nós queremos os nossos alunos. Ele está atento, ele está participando, ele está positivo para tudo que a gente está mostrando. Okay? Então, aqui, nas técnicas, quando você for assistir o restante da aula, você vai ver isso. A gente vai tentar trazer o aluno sempre para o Green Zone. E o Yellow Zone? O Yellow Zone, ele está se mexendo, ele está não confortável. Sabe aquele um que a gente fala, meu, tá com formiga? Não para. É o Yellow Zone, tá? É o aluno que não está parando, ele tá fazendo bagunça, ele mexe aqui, ele mexe ali, ele não tá com atenção nenhuma. Então, não adianta você tentar ensinar nada para o aluno no Yellow Zone, porque não vai adiantar. E tem o Red Zone, que aí ele tá na faixa negativa da emoção, tá? Ele vai reagir, ele vai agredir, ele vai ficar agressivo, porque alguma coisa engatilhou ele e ele tá com raiva. Então, você vai precisar lidar com essa raiva aí. Então, o que é importante, né, você saber? Eu coloquei aqui para eu lembrar. Esse Zones of Regulation, ele funciona bem com todas as idades, tá? Com todas elas você vai conseguir lidar com essas emoções. Mas 4 anos é a idade que eles entendem melhor nisso, tá? Então, só lembrando, se eu tô no blue, ó, eu tô unhappy, eu tô tired, eu tô withdrawn, eu tô tearful. Se eu estou no green, eu estou happy, então estou good to go, estou positive, estou proud, calm and focused. Se eu estou no yellow, eu estou wobbly, ok? Então eu estou excited, eu estou nervous, frustrated e annoyed. Se eu estou no angry, eu estou mad, furious, yelling and aggressive. Então, o que vai ser nas próximas técnicas do restante da aula que você vai assistir? Você vai ver técnicas, tá? De como. Se eu estou no red, o que eu faço? Se eu estou no yellow, o que eu faço? Se eu estou no green, o que eu estou no blue? Como é que eu consigo fazer aqui? Gente, vai ser uma amostra, tá bom? Porque essa aula dos Zones of Regulation, ela é profunda, são 5 módulos, eu trouxe as técnicas, algumas técnicas de jogos, algumas técnicas para você usar com as crianças quando elas estão fora do Green Zone. Porém, lembre-se, ali nesse vídeo total, você só vai ter uma amostra de como isso funciona, porque são 5 módulos, tá? Mas, de novo, quer se aprofundar nisso, você tem salas aí
que as crianças têm muita divergência de emoções, vale a pena você se aprofundar nesse assunto. Então, nosso objetivo é o quê? É colocar esses Zones of Regulation dentro das rotinas. Então, lembra do Classroom Agreement? Dentro, igual do Classroom Agreement, você vai ter também uma parte de Zones of Regulation. E uma pergunta muito que você vai fazer, How are you feeling today? How are you feeling? Então, por quê? Você já vai anotar como que a sala está. Aí, antes, quando o aluno fez alguma coisa, vamos supor que ele está no Red Zone, a primeira pergunta que você tem que fazer para ele, ok, I understand you. Ó, sempre entenda o aluno primeiro, né? Use da empatia. Usou da empatia? Ok, eu sei que você está bravo. Mas me conta, o que te fez sentir essa braveza? Né? E aí você tenta puxar esse aluno para. Aí você vai ver, né, na técnica, eu já estou adiantando já, mas você vai pedir para ele respirar, tudo mais, para trazer ele para o Green Zone. O que mais que eu tenho que falar sobre isso? A sala de aula também é um fator muito, muito importante, tá? Sobre os Zones of Regulation. Inclusive, estava falando com uma Ferry essa semana, ela dá aula num lugar onde tem várias distrações, vários brinquedos. É difícil. Então, você também tem que olhar a tua sala como ela é, para que você consiga te ajudar nessa disciplina. Esses trivias aqui, How Do They Feel, são para crianças maiores, mas são tipo joguinhos, tá? É um tipo de um dos jogos que eu vou te mostrar na próxima aula aí. Quais são os benefícios de você colocar os Zones of Regulation durante a sua aula? Gente, é rápido, tá? Esses Zones of Regulation, apesar de eu estar mostrando aqui como uma coisa separada, simplesmente você está perguntando, ok, how are you feeling now? Ok, are we in a blue zone, red zone? Eles vão saber como eles estão. Então, a partir do momento, eles já vão falar para você, I'm blue, I'm red, red. Aí você já vai lidando melhor. E eles vão lidando melhor com as emoções dele, porque eles vão identificando como eles estão sentindo, tá? Então, quando eles aprendem o que eles estão sentindo, eles melhoram o comportamento já por si só. Mas, se você precisar das estratégias, é agora, na próxima aula, que você vai aprender a fazer algumas das técnicas para você regular as emoções dos seus alunos. Ok? Então, agora você vai para a próxima aula. Eu espero que você tenha gostado dessa questão da disciplina. Comenta para mim, quero ouvir o seu comentário, se você já sabia, se você já aplicava, se isso fez sentido, o que isso mudou, né? Se essa aula realmente foi de valor para você, né? O que você aprendeu comigo hoje? Coloca isso, eu vou ficar esperando no grupo e lá no YouTube. E claro, gente, por favor, né? Esse é um pedido meu. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo para que a gente consiga alcançar mais teachers e você me ajudar também, como eu estou te ajudando agora. Eu quero que você me ajude a realizar o sonho de alcançar milhares de teachers, de fairy teachers por aí, que merecem ter uma carreira consolidada, que merecem ter uma aula divertida, sem estresse, ok? E eu te espero amanhã. Olha, amanhã, sem falta, né? Aula 4, nós vamos agora juntar tudo isso, tá? Nós vamos fazer um planejamento na prática para você ver como que você pode ser criativa, mesmo lidando com as datas comemorativas, com aulas extras que são solicitadas, quando dá tudo errado, quando eu tenho uma sala que está toda fora do meu controle, como é que a gente faz tudo isso para que o seu planejamento dê certo neste semestre? E também, na aula de amanhã, você vai saber mais sobre a mentoria da Fairy no Fluxo, que é uma mentoria completa com o planejamento, você recebe tudo isso que eu estou falando para você. Pronto. Imagina você ter o que você vai dar em cada dia, já incorporando as datas comemorativas, já incorporando tudo isso. Pronto, só para você imprimir, certo? Tipo, a gente ainda vai ter 2 encontros. Os encontros vão ser neste sábado e domingo, tá? São 2 encontros para a gente conversar mais sobre planejamento por faixa etária, de 1 a 10 anos. E aí você sai com o seu planejamento pronto, não precisa fazer mais nada. E nós teremos também a aula de Welcome Back e a aula de paz, tudo prontinho para que você só implemente, tá? Então, amanhã tem muitas novidades. A aula vai ser ao vivo, às 19h30, e eu espero você, até mesmo para você tirar dúvidas e saber sobre esse programa, que vai fazer muita diferença para quem quer ser uma Fairy Teacher e transformar não só a sua aula divertida, mas ter uma carreira de sucesso, ok? Olha, super beijo, e eu espero você nos comentários, e eu te vejo amanhã. Até mais.